Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo em múltiplas telas pelo UOL e pelas nossas plataformas digitais. Como se chama o prefeito de São Paulo, a maior cidade do Brasil? Talvez boa parte dos brasileiros e mesmo alguns paulistanos não saiba responder a essa pergunta básica ou mesmo reconhecer uma foto do prefeito sem uma legenda. Eleito vice na chapa de Bruno Covas no ano passado, ele optou por uma postura discreta na campanha eleitoral e nos primeiros meses do mandato. Chamado a assumir o comando da administração, graças à trágica morte do Tucano aos 41 anos, ele manteve o estilo discreto e optou por não fazer grandes mudanças no governo. Mas é importante saber quem é e o que pensa o responsável por governar 12,5 milhões de pessoas. Escolhido parceiro de chapa de Covas numa composição política, ele é ex-vereador da cidade, tem perfil conservador e uma atuação junto a entidades empresariais e organizações sociais que rendeu questionamentos ao longo da campanha. Para falar sobre essa história e o que esperar dos próximos 3 anos e meio na capital paulista sob o seu comando, está pela primeira vez no centro do Roda Viva o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Eleito vereador em 2012, reeleito em 2016, ele chegou a integrar a base de apoio do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT. Mas em seguida, seu partido, o MDB, se aliou ao PSDB, o que abriu o caminho para que integrasse a chapa do ex-prefeito Bruno Covas, vencedora nas eleições de 2020. Na Câmara Municipal, apoiou a anistia aos templos religiosos irregulares, na Lei de Zoneamento de 2016, e foi contra o repasse bilionário de verbas da Prefeitura para as empresas de ônibus da cidade em forma de subsídios. Para entrevistar o prefeito Ricardo Nunes, nós convidamos Bruno Ribeiro, repórter do jornal O Estado de São Paulo, Cíntia Gomes, cofundadora da agência Mural de Jornalismo das Periferias, Débora Freitas, apresentadora do CBN São Paulo na Rádio CBN, Raul Justilores, diretor do canal São Paulo nas Alturas, e Rodrigo Piscitelli, meu colega e repórter aqui da TV Cultura. Contamos ainda com a mais completa tradução do Roda em Traços, o nosso Paulo Caruso. Prefeito, boa noite. Muito obrigada por estar aqui conosco essa noite. Queria começar perguntando para o senhor mais ou menos de onde eu parei na apresentação. O senhor fez uma campanha bastante recolhido, deixando que o prefeito Bruno Covas tivesse o protagonismo e mesmo diante dos muitos ataques feitos à sua escolha, foi ele que fez a defesa do seu nome e das coisas que levantavam contra o senhor. Agora o senhor comanda a cidade quer conhecê-lo. Então eu começo perguntando, o senhor não deveria ter se apresentado já nessa ocasião de uma maneira mais proativa e que marca o senhor pretende deixar dessa gestão que agora é sua? Vera, boa noite a todos os espectadores aqui do Roda Viva. Queria aproveitar o Rodrigo, a Cíntia, Raul, Débora e o Bruno Ribeiro e todos vocês que estão nos assistindo. Agradecer pelo convite, é uma grande honra. Eu, junto com o Bruno, na campanha, a gente tem funções a cumprir. E ficou para mim ele fazer o trabalho de rua. Então, eu estava todos os dias, não teve nenhum dia, absolutamente nenhum, que eu não estava fazendo campanha. Fiz, por exemplo, todas as portas de garagem às 3h30 da manhã, conversando com as pessoas, fazendo as caminhadas, visitando o comércio. Portanto, eu fiz o meu papel como a coordenação da campanha assim o definiu, né? E, além disso, participei de várias reuniões de segmentos com sindicatos, com associações. Então, foi uma estratégia da coordenação da campanha de dividir as tarefas. O Bruno, mais conhecido, fazendo mais a campanha, acompanhado muito pela imprensa, mas eu trabalhei bastante, muito, né? Tanto ali nos bastidores, na coordenação, como a função de estar fazendo as visitas. E essa questão da marca, qual vai ser a marca? Que cidade o senhor quer entregar depois de 3 anos e meio? Olha, Vera, tem uma coisa muito importante na vida da gente que são o que a gente defende, né, como pessoa. Eu acho que a lealdade é algo fundamental. Então, lealdade ao Bruno, foi uma chapa
Bruno, Ricardo, que a gente fez um compromisso com a sociedade, que a sociedade, os eleitores de São Paulo nos elegeu. Nós temos todos os compromissos assumidos a ser cumprido até 31 de dezembro de 2024. Então, a primeira coisa é lealdade a todos os nossos compromissos, compromisso ao Bruno, honrar a memória do Bruno. E tem uma coisa, como eu vim da periferia, né, acabei ascendendo na vida por conta do meu trabalho, comecei da política muito cedo. Eu tenho uma coisa comigo, pela minha experiência de vida, que eu preciso me focar muito para atender as pessoas mais vulneráveis e mais pobres, né? O meu grande desafio é terminar esse mandato, diminuir a desigualdade, que as pessoas possam ter condições de oportunidades de emprego, de trabalho, uma cidade desburocratizada, enfim, terminar esse mandato cumprindo as 77 metas e que as pessoas tenham orgulho do seu prefeito e do compromisso que eu e o Bruno assumimos ali na eleição. Certo. Ao longo do programa, a gente vai esmiuçando toda essa agenda e os vários problemas da cidade. Débora, por favor. Boa noite, prefeito. Eu queria começar aqui por um tema mais recente, que é a questão da vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade, né? Só essa semana vão ser aproximadamente 500 mil pessoas aptas a tomar a segunda dose, principalmente da AstraZeneca. Na semana passada, nós observamos filas um pouco mais longas, as pessoas esperando até 3 horas. A Prefeitura disponibilizou uma ferramenta para verificar o tamanho das filas, mas a gente tem que lembrar que há uma dificuldade de locomoção dentro da cidade. Então, primeiro, essas doses estão garantidas para essas pessoas que vão tomar a segunda dose agora, e se a Prefeitura tem alguma expectativa de aumentar a estrutura, por exemplo, vacinar aos domingos, como aconteceu no último, justamente para não desestimular a população a tomar a segunda dose? Débora, primeiro, dizer que nós temos quase 700 pontos de vacinação nessa cidade tão grande, com 12 milhões e meio de habitantes, e que a vacinação tem sido elogiada pelo paulistano, pelas pessoas que moram aqui em São Paulo. Lógico, uma questão pontual ou outra vai acabar tendo, porque, né, é um volume muito grande. A gente entra agora numa fase do público a ser vacinado na primeira dose, que tem uma faixa etária com menos quantidade de pessoas, né? A gente estava na faixa de 150 mil pessoas por idade, agora vai chegar na faixa de 130 mil pessoas, mas realmente, como você falou aqui, lembrou bem, um volume grande de pessoas para tomar a segunda dose. Aproveitar o gancho aqui e dizer que nós estamos com 216 mil pessoas sem tomar a segunda dose, que venceu o prazo e precisam tomar, já fazer um apelo, aproveitar aqui a audiência do Roda Viva. E não tem busca ativa dessas pessoas, prefeito? Teremos, nós identificamos agora, Vera, esse volume de pessoas que não tomaram a segunda dose. Lembrando que a gente já teve um problema lá atrás, que a gente tinha 150 mil pessoas, a gente fez a busca ativa, fomos na casa das pessoas, isso baixou para 87, agora aumentou um pouco, porque chegou na fase da segunda dose. Bem lembrou a Débora, estamos no momento assim da AstraZeneca, semana que vem é de Pfizer, porque vai chegando a segunda dose, conforme eles foram tomando a primeira dose lá atrás. Mas a gente está assim, trabalhando para melhorar, inclusive, o nosso programinha, que foi uma coisa muito interessante. O filômetro foi feito por um funcionário lá da Secretaria da Saúde, né? Então, não foi nenhuma contratação de uma empresa. E agora ele já está desenvolvendo um sistema que você vai poder estar indo no seu ponto de vacinação com a dose que você tomou a primeira. Se você tomou Coronavac, ou tomou AstraZeneca, ou tomou Pfizer, qual for, né, você vai poder saber na sua segunda dose onde é que você vai estar indo tomar a vacina. Isso já ajuda bastante, diminui aí a atenção das pessoas e melhora a qualidade da logística do processo. Mas a gente está muito feliz com todo o processo. Se necessário for abrir mais, Débora, a Prefeitura de São Paulo está em plenas condições. A gente sempre falou desde o começo que a cidade de São Paulo tem uma capacidade de vacinar 600 mil pessoas por dia, né? Essa é a grande capacidade dela. Então, tem uma equipe muito comprometida, a estrutura muito bem elaborada. Estamos bastante tranquilos com relação a esse processo da vacinação. Mas poderia abrir mais aos domingos, por exemplo, porque a preocupação é justamente o aumento nesse número de pessoas. Tem as pessoas que vão tomar a primeira dose e mais gente para tomar a segunda dose. E muita gente acaba, pelo tempo que perde na fila, perde não, né? Essa não é a palavra correta, pelo tempo que fica na fila, acaba desistindo. E a preocupação é justamente aumentar esse número de pessoas que não vai tomar a segunda dose. No momento não está no horizonte. A gente chegou até a cogitar, no mês passado, uma situação de fazer vacinação de final de semana. Nós nos reunimos até com o secretário Edson Aparecido, que está aqui me acompanhando. A equipe que trabalha
e é um trabalho exaustivo, né? Um trabalho cansativo durante segunda a sábado, colocar esse pessoal para trabalhar domingo, nós avaliamos naquele momento que não seria produtivo, ou a gente teria que contratar mais pessoas. A princípio, não existe essa possibilidade de fazer a vacinação aos domingos, não é a necessidade no momento. Desculpa. Bruno, por favor. Prefeito, boa noite. Eu queria começar com um tema mais espinhoso, que está em aberto ainda. O senhor é investigado pela Polícia Civil e o inquérito de lavagem de dinheiro, no período que o senhor era vereador, por uma ligação com 2 creches que supostamente desviaram recursos para empresas de fachada. Essas 2 creches eram controladas por pessoas que trabalhavam para o senhor. Eu queria saber se o senhor já foi ouvido pela Polícia Civil, se o senhor já prestou os esclarecimentos. E a questão de fundo qual é a explicação do senhor para essa relação com essas 2 entidades? Primeiro que a matéria que foi feita não teve repercussão em nenhum outro meio jornalístico, até porque não pegou, né? Foi uma matéria que não pegou. E lá um dos parágrafos diz que em 2.000 e tantas folhas de investigação eu não apareço em nenhuma investigação com relação a esse assunto. Não, mas independentemente da matéria, tem investigação. Eu não fui chamado ainda, né? Eu sei que tem. Essa que é a pergunta. É natural que tenha, é bom até que tenha, porque toda pessoa pública, ela tem que ser investigada, isso é uma coisa natural, né? Lembrando que houve uma denúncia anônima do Ministério Público, onde o promotor José Carlos Bratti, que todos aqui conhecem pela rigidez que é, pelo histórico que é, o despacho dele é de que não existe nenhum envolvimento meu. Depois da investigação, não existe nada que tenha comprometido ali minha participação. Mas como é que o senhor vê? Tem 2 entidades que uma era controlada por uma funcionária do senhor, da sua empresa, uma outra entidade que era controlada por uma funcionária do senhor, que fez campanha para o senhor. Essas 2 pessoas vão trabalhar em creches, essas 2 creches, elas fazem negócios com uma empresa de fachada e isso termina numa investigação. Qual a sua explicação para essa ligação com essas pessoas? Quem está falando da ligação é você, Bruno. Sim. Eu estou falando porque uma das funcionárias fez campanha para o senhor, outra funcionária da TSE diz que ele trabalha para o senhor, por isso que eu falo. Uma pessoa que trabalhou na campanha, foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral, está lá, ganhou R$800 para distribuir santinho no meio de 680 pessoas. Né? Como é que essa pessoa tem uma relação? Não conheço, não sei quem é. Você sabe disso, são 680 pessoas, foram contratadas, está tudo declarado lá no TRE, ganhou R$800, está declarado, não tem relação nenhuma comigo, não tem nem a ideia quem seja. Raul, por favor. Nos últimos 20 anos, prefeito, políticos da Zona Sul de São Paulo têm muito poder, presidente da Câmara Municipal Milton Leite, os irmãos Tato do PT e agora o senhor. E apesar desse poderio político, os resultados ainda são modestos. Metade da população em favelas da cidade mora na Zona Sul, uma área violenta, com desemprego em alta e muitos problemas. Parece que esse poder político não se transformou em resultados. Queria perguntar, como o senhor pretende desenvolver a Zona Sul? E o senhor vai conseguir tirar do papel aí dezenas de projetos para Guarapiranga, para Billings, para transformar a região em polo turístico? Raul, eu não vou trabalhar para desenvolver a Zona Sul, para desenvolver a cidade, né? Eu era vereadora, tinha uma votação mais regionalizada. Evidentemente, eu tenho que olhar pela cidade, olhar por todas as necessidades da cidade inteira. Você falou de várias pessoas que são lideranças lá na região, que se empenham, que trabalham, né? Evidentemente, trabalhar junto com essas pessoas. Tem uma questão específica da Zona Sul, porque é uma área de mananciais. E aí, quando você tem uma área de mananciais, você tem uma série de restrições com relação à questão de ter indústria, né, de ter empresas, de licenciamentos, e é necessário que tenha, obviamente, né? Até uma das questões que eu tenho falado com o secretário de licenciamento é de, na revisão do plano diretor, a gente poder encontrar um mecanismo de que atividades que não sejam poluentes, porque uma coisa é há 10, 20, 30 anos atrás, com a tecnologia avançando, você tem ali situações que não geram nenhum tipo de poluição, de poder permitir essas atividades. É um dos debates que a gente vai estar colocando no plano diretor, de tantos que existe para ser tomado, né? Agora, tem outras questões também importantes, que é o déficit habitacional. É uma região, como você falou, o pior IDH está em Parelheiros. A gente vai fazer um trabalho muito forte com relação àquilo que é possível fazer em Parelheiros, que é o ecoturismo. A gente tem uma situação grave no Grajaú, que é onde tem o maior número de nascimento de crianças com pouco peso. Os problemas existem na cidade inteira e lá é mais acentuado. Então,
trabalhar inclusive com essas pessoas que representam lá a região, que são vereadores eleitos lá, para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não tem dúvida nenhuma que vai melhorar, Raul. Na Guarapiranga e na Billings? Então, a gente tem uma situação, um compromisso muito forte da cidade com a questão ambiental. A gente está vendo agora que pode ser que tenha uma grande crise hídrica no final do ano, se não houver a chuva necessária. Depois eu vou querer um pouquinho d'água. Tá bom. Mas nós vamos ter o transporte hidroviário, que vai começar pela Billings, por exemplo, né? Uma coisa que está no nosso plano de metas. O Bruno e eu assumimos esse compromisso com a população. Nós entregamos agora, semana passada, 3 novos barcos para a nossa Guarda Civil Metropolitana Ambiental, para poder ajudar na questão da fiscalização ali do entorno, 6 drones, ou seja, tem uma atenção muito forte para aquela região. Inclusive, reativamos agora, criamos um grupo dentro da Prefeitura para cuidar da questão ambiental, estão tendo várias ações de fiscalização para a gente não permitir o desmatamento. Tem uma coisa importante, eu sei que você vai gostar dessa informação pelo teu perfil, nós temos 48,13% do território da cidade de São Paulo com cobertura vegetal. Vamos chegar a 50%. Naquela região que você está falando, nós temos 17% de Mata Atlântica. Então, é uma região importante para as pessoas que moram lá, mas para a cidade como um todo, né? Então, nas represas, a gente vai continuar esse trabalho para não deixar com que as nossas nascentes, né? Não tem máquina de fazer água, se você não cuidar da nascente, não vai ter mais água. Então, um grande foco para cuidar da questão ambiental. Perfeito. Cíntia, por favor. Oi, Cíntia. Boa noite, prefeito. O senhor acabou de citar sobre o plano diretor estratégico da cidade de São Paulo, e ela está em fase de revisão. Só que a gente sabe que tem vários temas que elas só acontecem e são aprovados com a participação social. Sendo remoto, como que isso a gente consegue garantir, né, que a população consiga participar realmente? É efetivo, já que a gente sabe que 25% da população apenas tem acesso à internet com qualidade, né, uma banda larga. Faz sentido continuar, né, com essa revisão neste momento, em meio à pandemia? Eu vou aproveitar para pegar uma carona, porque a gente recebeu, prefeito, diante da sua vinda aqui, muitas perguntas. E uma delas veio de uma série de entidades da cidade, cerca de 500 entidades da cidade, representadas numa frente, que dizem que estão tentando marcar uma audiência com o senhor desde maio para falar justamente da revisão do plano diretor, se contrapor a ela, e que o senhor não as receberia e privilegiaria, ao invés delas, o setor das grandes incorporadoras, dos grandes construtores. Queria que o senhor respondesse também a este questionamento, por favor, junto com a pergunta da Cíntia. Tá bom. Cíntia, primeiro, Vera, eu acho muito estranho, porque eu tenho dormido 4 horas por noite, tenho me dedicado bastante, tenho procurado atender a todos. Frente São Paulo pela Vida, reunião. Frente São Paulo pela Vida. Então, vocês são da minha assessoria, já marca aí que semana que vem... Frente São Paulo pela Vida. Semana que vem está marcado, você marca aí, Renata, para mim. Cíntia, você trouxe um tema muito importante, né? Com essa questão da pandemia, a gente viu o quanto que essa questão remota vai ser importante, o trabalho em casa, o home office, mas tem uma questão fundamental em qualquer discussão, e não vai ser diferente no plano diretor, que é garantir a participação popular. Pra você ter uma ideia, todo governo, quando ganha a eleição, ele tem que, no primeiro ano de governo, discutir ali o seu plano de metas, né? Uma coisa que está na lei orgânica e é obrigatório fazer. Quando o prefeito que ganhou a eleição de 2012, no ano de 2013, portanto, o primeiro ano da gestão, ele fez as audiências públicas para discutir o plano de metas que ele apresentou para a sociedade. Ele teve 6.500 pessoas participando. O prefeito que disputou a eleição em 2016 e ganhou a eleição, portanto, em 2017, no seu primeiro ano de governo, fez as audiências do plano de metas. Teve ali 4.500 pessoas discutindo o seu plano de metas. O nosso plano de metas agora, que o Bruno e eu ganhamos a eleição no passado e primeiro ano da gestão a gente discute o plano de metas, nós tivemos quase 8.000 pessoas participando. E qual que é a diferença? Nos anteriores que eu citei, foi presencial, né? Não tinha pandemia. Nesse agora com a pandemia, nós fizemos de forma remota, com a participação, inclusive, de todos os secretários. Todos os 23 secretários participaram das audiências públicas, todos os subprefeitos participaram, quer dizer, mais de 8.000 pessoas dando sugestões. Nós tínhamos 75 pontos, foi para 77. Foi muito participativo. Então, esse exemplo que eu te passo com o que aconteceu no plano de metas agora, esse ano, a gente pode usar como baliza para entender de que a participação popular será garantida. Lembrando que
Nós estamos fazendo a discussão do plano diretor, vamos enviar para a Câmara no final do ano. Por quê? Porque no artigo 4º da lei diz que é obrigatório que em 2021 o Executivo envie para a Câmara Municipal a revisão do plano diretor. Portanto, é uma obrigação legal. A participação haverá, nós estamos com a vacinação bastante avançada, até o final do ano, inclusive, vai ser possível a Câmara realizar audiências lá. Então, estou muito tranquilo com relação a isso, eu sempre prezei muito pela participação popular, porque traz contribuições. Então, acho que esse exemplo que eu te dei das discussões do plano de metas ajuda. E como vai chegar à população, assim, né? Os moradores terem acesso, vocês têm que fazer o que tem sido feito para que essas pessoas tenham conhecimento de como votar, onde acessar, o que a Prefeitura tem feito para isso? Tá. Hoje, nós temos um trabalho com 10 vans que estão nos terminais de ônibus, com um tablet, discutindo com as pessoas, está nos terminais de ônibus, já está acontecendo isso, e dialoga e as pessoas vão fazendo as suas contribuições. Essa é a primeira questão ali presencial. Mas também via internet, nós tivemos o período de contribuições, ainda vamos ter as contribuições via internet pelo sistema. Estamos com 800 entidades que pedem que ocorra essa discussão do plano diretor, e essa pandemia nos demonstrou o quanto é importante a gente colocar esse debate. Pode até ser que a gente faça o debate e não tenha alteração em nada, mas no mínimo a gente precisa debater, apresentar as questões, as pessoas nos trazerem as suas sugestões para a gente poder avaliar e corrigir aquilo que é necessário. Certo. Rodrigo, para fechar a roda e o bloco. Prefeito, boa noite. Eu queria tratar do episódio do último sábado, que foi o incêndio na estátua do bandeirante Borba Gato. O senhor classificou o caso como lamentável e hoje anunciou que a estátua vai ser restaurada por iniciativa de um empresário. O senhor não considera que uma metrópole como São Paulo, que sempre inspirou pela ousadia, pelo pioneirismo, pela criatividade, poderia usar esse episódio para impulsionar um debate até nacional a respeito do racismo, ao invés de trazer uma posição conservadora e até certo ponto retrógrada, considerando que em 2016 a Câmara Municipal, por exemplo, aprovou a troca do nome do Minhocão numa revisão histórica, E aí eu pergunto também, o senhor considera que essa posição do senhor, conservadora, coaduna com a visão progressista de Bruno Covas? Rodrigo, não tem posição conservadora nisso, tem uma posição democrática, Para começar, a gente precisa ter as discussões baseado no nosso princípio democrático. Não é você colocando fogo, você fazendo um ato de vandalismo que você consegue colocar as suas discussões. Acho que primeiro começa por aí. Não impede que a gente faça a discussão sobre o assunto. Pode ser na Câmara Municipal, que tem os vereadores eleitos, existem projetos de lei que estão tramitando lá, que terá audiências públicas, abrir o debate. É muito importante que a gente faça o debate das questões. Não vai ser um grupo que vai tomar uma decisão pela cidade inteira. Tem que ser a cidade inteira que acabe tomando as decisões daquilo que acontece na sua cidade. Mas então não seria um gasto de dinheiro para reformar algo que pode vir a ser derrubado se houver esse debate? Não seria melhor abrir o debate primeiro, prefeito? Eu concordo contigo. É que, como houve um empresário que ele se dispôs a fazer o restauro sem custo nenhum para a prefeitura, então, para nós não tem nenhum tipo de gasto público. É uma obra que esteticamente ou historicamente vale a pena ser reformada, prefeito? Vera, cada tempo a gente tem as suas peculiaridades. Naquele momento que foi feito, tinha aquela história. Hoje nós temos uma outra história. Eu acho que a gente precisa aproveitar e ampliar o debate sobre essa questão. Tanto é que a gente vai ter agora um ato importante da Prefeitura, que é a primeira Expo Internacional da Consciência Negra, que será dia 20 de novembro, para fazer uma discussão sobre essa questão. Acho que deve-se discutir essa questão da estátua do Borba Gato. Existem outras questões a serem colocadas no debate, como, por exemplo, quem fez lá na região de Santo Amaro. Existe a comunidade muito comovida, não pelo Borba Gato, mas por quem fez a estátua, que é um santamarense antigo, o Júlio Guerra, que inclusive lá na Avenida João Dias tem lá a Casa Júlio Guerra, é de família tradicional. Então tem muita coisa para a gente poder discutir. Eu só acho o seguinte, a gente precisa ter esse hábito, nós estamos num sistema democrático e a gente precisa acostumar a ter ações conforme é o nosso sistema, com a democracia. Fazer o debate e não um grupo ou outro, uma opinião de um, uma opinião de outro, decidir pela cidade aquilo que a gente deve necessariamente colocar para o debate para todos fazerem a sua discussão e tirar as suas conclusões. Como é que o senhor votou nessa votação que o Rodrigo citou em 2016 pela mudança de nome do Minhocão? Eu não me recordo, Bruno, sinceramente. Mas o senhor foi favorável? Foi favorável essa mudança? Revisão? Da mudança? Sim.
Sim. Não só desse, mas de outros que prestem homenagem a ditadores ou a racistas ou a escravizadores? Alguma coisa? Não, sim, acho que é um debate, Vera, que a gente precisa trazer. Eu só defendo o seguinte, nós precisamos ter essa consciência de que não é fazendo vandalismo que a gente pode dizer que estamos avançando numa democracia. Nós temos que valorizar a nossa democracia. O que é valorizar a democracia? Inclusive ter a paciência, Rodrigo e Bruno, para poder discutir, para poder colocar as coisas de forma ampla e que tenha uma discussão e que, a partir desse momento, sim, se tome a decisão. Sim. Eu só queria reforçar aqui, Vera, não é possível que a gente admita que um grupo pequeno queira tomar uma decisão por toda a cidade. É essa questão só que eu coloco. Ótimo debate. Está só começando, foi só um bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta já com mais entrevista com o prefeito Ricardo Nunes. Bradesco, experimente o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva com o prefeito Ricardo Nunes. Prefeito, o senhor falou bastante em lealdade em relação aos princípios do prefeito Bruno Covas, mas uma das suas primeiras nomeações próprias para a prefeitura foi a do advogado e consultor Antônio Fernando Pinheiro Pedro. O senhor o nomeou para uma recém-criada Secretaria Executiva das Questões das Mudanças Climáticas. Ele foi responsável pela elaboração do programa de governo do presidente Jair Bolsonaro na área ambiental. Tem aí opiniões bastante próximas às do ex-ministro Ricardo Salles e do próprio Bolsonaro. Em relação ao Acordo de Paris, por exemplo, ele é um crítico, enquanto a cidade de São Paulo é signatária do acordo, se comprometeu a executar as metas do acordo. Essa nomeação está dentro do espírito do Bruno Covas ou ela foge completamente a essa ideia do que ele pensava, inclusive para a questão ambiental? Então, Vera, está dentro do princípio porque a gente sempre teve muito focado, o Bruno e eu, com relação à qualidade, à capacidade das pessoas poderem tocar. O Pinheiro Pedro, ele é um especialista nesse assunto, conhece muito dessa área, tem dado grandes contribuições, inclusive está coordenando esse grupo que eu acabei de comentar aqui, não sei se com a Cíntia ou com o Raul. Foi com o Raul. Com o Raul, com relação a essa questão ambiental das áreas de mananciais da cidade, né? Se você olhar as postagens dele, ele faz críticas muito fortes ao Bolsonaro. Então, não é por ser contra Bolsonaro, a favor, né? A questão realmente foi de escolher uma pessoa para o momento necessário que tinha capacidade de tocar esse desafio enorme que você mesmo lembrou, que a cidade de São Paulo tem com as questões climáticas. Mas ele mesmo disse que algumas das metas são incompatíveis, que os países mais pobres não deveriam arcar com alguns daqueles compromissos e, no entanto, a cidade de São Paulo consignou o documento. Vai haver mudanças em relação ao que São Paulo se comprometeu ou ele é que vai mudar o discurso dele? Não, ele vai seguir o que o prefeito determinar. Os compromissos que São Paulo tem com as questões ambientais estão assumidos, nós vamos cumprir. Inclusive, a cidade de São Paulo, ela se candidatou para sediar o encontro de prefeitos do C40 aqui ano que vem, na cidade de São Paulo. Nós estamos avançando bastante nessa questão da agenda ambiental e climática. Portanto, ele está muito inteirado com aquilo que nós temos de compromisso. Lançamos o Plano Clima, que é um plano do clima muito importante para a cidade de São Paulo, que o Bruno vinha fazendo isso com tanto, cuidando pessoalmente, né? E acabou que não conseguiu fazer o anúncio, acabou eu fazendo. Nós temos um compromisso muito sério com a questão climática, está no nosso plano de metas, e ele, e não só ele, qualquer um da prefeitura, vai seguir aquilo que é a orientação do Bruno e minha com relação ao compromisso que nós assumimos com a sociedade. Certo, a roda está aberta. Prefeito, o senhor falou há pouco sobre crise hídrica, né? Há um alerta. O sistema Cantareira, que abastece a capital e parte da região metropolitana, está no pior nível desde 2013. A gestão, o abastecimento de água não é responsabilidade da prefeitura, mas na crise de 2014, 2015, alguns prefeitos se mobilizaram em relação a isso, porque não é só o abastecimento da população, tem o abastecimento dos equipamentos públicos também, né? A Prefeitura de São Paulo se adiantou em relação a isso? Tem alguma ação já no radar? Débora, a gente tem uma ação muito forte com relação à questão da preservação ambiental, porque, eu comentei agora há pouco,
é ali onde tem as nascentes de água que acabam indo para Guarapiranga, depois para Billings ou na própria Cantareira. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com relação a essa questão de preservação. Estamos fazendo ações muito fortes de investimentos de fiscalização com relação a não deixar com que as nossas áreas verdes sejam degradadas ou derrubadas, né? Comentei agora há pouco, nós temos na cidade de São Paulo, 48,13% do nosso território, ele tem cobertura vegetal, e a gente vai estar ampliando isso mais ainda, e uma ação muito forte de aumentar o nosso efetivo na Guarda Civil Metropolitana Ambiental. Isso também é uma coisa que está no nosso radar. Nós vamos chamar mais 1.000, fazer o concurso para mais 1.000 GCMs para a Prefeitura de São Paulo. Isso é fundamental. Agora, também tem outras ações que a gente está fazendo de incentivar a questão do reuso, de fazer ações de conscientização das pessoas, de cuidar bem da água. Enfim, acho que a gente está caminhando bem nesse aspecto de poder ajudar o Estado nessa questão da represa, da falta hídrica. Mas, só para não deixar ninguém assustado, né, eu acabei lendo bastante esses dias, falando com o pessoal da Sabesp, se houver um nível de chuva aqui no final do ano, não vai ter nenhum problema de falta de água, não existe esse risco. É um problema, mas assim, de falta de água, se houver a previsão de água que vai cair, não vai ter problema. Prefeito, a Prefeitura tem patinado muito nos últimos anos em produzir habitação social de qualidade e em quantidade. No governo da prefeita Marta Suplicy, houve 25 mil unidades em 4 anos. Todas as gestões posteriores entregaram basicamente metade disso. Em termos de qualidade, a gestão Kassab contratou arquitetos muito bons, o Eduardo Jorge reurbanizou favelas, mas o governo Haddad, governo Dória, governo Bruno fizeram muito pouco nessa área, tanto em quantidade quanto em qualidade. Eu perguntei no último Roda Viva aqui com o prefeito Bruno, ele me dizia que tinha milhares de habitações aí inscritas e licenciadas, mas elas não saem. O que vai mudar agora na sua gestão? Raul, você falou bem. Você pegar o prefeito que governou a cidade de 2013 a 2016, fez 5.500 unidades. O que assumiu de 17 a 20, 25 mil. Nosso plano de metas agora é 49 mil unidades habitacionais. Mas o Bruno entregou 13 mil. Mas deixou o restante já... Licenciadas. Licenciadas. Mas entregar 13 mil. E é um grande desafio, né? A de se falar. De novo, a gente está nesse 13 mil há várias gestões. Mas nós demos um grande passo agora. Eu enviei para a Câmara o projeto que é o Pode Entrar. O Pode Entrar, inclusive, foi votado muito rapidamente, né? Os vereadores compreenderam a importância, a urgência do tema. Nós vamos ter agora condições reais de entregar as 49 mil unidades habitacionais, sendo 25 mil por PPP, que é uma modalidade nova que até então não existia e que está funcionando muito bem, a questão da PPP da habitação, que é a primeira do Brasil, inclusive, né? Então, São Paulo sempre nessa coisa de sair na frente, da vanguarda, de ser inovadora. Nós temos... Eu aprovei na Câmara, inclusive agora, uma autorização para contrair empréstimos para poder a gente ampliar e atender essa demanda dos nossos planos de metas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Estou muito tranquilo com relação a isso, que dia 26, nós vamos entregar e deixar licenciado, pronto para contratar o que nós prometemos no plano de metas. Pode ter certeza disso. Perfeito. Uma coisa que eu estou muito preocupado, sabe por quê, Raul? A habitação, isso muda a vida das pessoas. Isso muda a vida das pessoas. Acho que o Bruno e a Cíntia... Bruno, depois Cíntia, vai lá. Depois Cíntia. Perfeito. Tem um tema que, pelo menos já de início, aí parece que o senhor é diferente do Bruno, que é com relação à questão da Cracolândia. O Bruno tinha uma predisposição a estimular mais aqueles programas de redução de danos. O senhor já disse em algumas entrevistas para o Estadão, para a Folha também, que o senhor quer que a Prefeitura tenha comunidades terapêuticas atuando lá na região. Que são entidades que a Prefeitura contrata e elas recebem os dependentes, os pacientes, para fazer o atendimento. Por que o senhor acha que tem que ter essa mudança? Por que a Prefeitura tem que fazer isso? E se isso não é um pouco diferente daquilo que o Bruno defendia? Pelo menos a gente já defendeu isso algumas vezes. Não, Bruno, não é não. A gente participava das reuniões do Redenção, eu e o Bruno, né, dos programas do Redenção, que é um programa que a Prefeitura tem, que trabalha com redução de danos dos
das pessoas em situação de rua que têm situações com uso de drogas. E já desde janeiro, nas reuniões, eu e o Bruno, a gente discutia ali a necessidade de colocar mais opções, não de acabar com o que tem posto hoje, que é a redução de dano, mas ampliar isso, da gente poder também colocar a opção de fazer a questão o contrato de contratar as comunidades terapêuticas, porque o governo do estado já faz isso, o governo federal faz isso, a prefeitura não faz. Então, nós vamos colocar mais essa opção, mas não deixa de esse programa que está acontecendo de redução de dano. Tem uma coisa que falam que o senhor por se apresentar uma pessoa conservadora, ligada à Igreja Católica e tal, essas comunidades, em geral, elas têm associações religiosas por trás. Tem alguma ligação nesse sentido? O senhor por essa sua ligação com essas entidades religiosas, vê esse tipo de abordagem de forma diferente? Não. Em janeiro, se você olhar aí o meu Instagram, está lá em, acho que janeiro ou fevereiro, uma gravação minha que eu falo, Bruno, eu estou aqui na comunidade terapêutica tal, estou vendo, tem 72% das pessoas que saem daqui recuperadas depois de 9 meses. Nós fazemos isso, vai abrir o edital, pode ser comunidades que sejam religiosas ou não, né? O importante é que seja um trabalho que a pessoa vá para lá e se recupere e a gente consiga salvar e tirar da droga. Vou passar para a Cíntia e pedir uma coisa para a bancada, inclusive fazendo meia-culpa, para a gente não fazer muita tréplica para a roda poder girar mais. Cíntia, por favor. Prefeito, quero voltar na questão da moradia. O senhor comentou no começo que o senhor prioriza as periferias, o senhor, inclusive, é da periferia também. Nesse período de pandemia, as desigualdades elas tomaram, né, uma proporção maior. A gente vê que teve um aumento de ocupações, de famílias que não conseguem pagar o aluguel. Então, moradores de rua também, isso é algo que teve um crescimento. Como que o auxílio emergencial da prefeitura, ela supre essa demanda, né? O que tem de previsto aí para o futuro para minimizar as desigualdades nas periferias na cidade de São Paulo? Cíntia, você falou muito bem uma questão que eu acho de suma importância, né? Eu morei no Parque Santo Antônio. Você conhece? Conheço. Sou Jardim Ângela. Então, Jardim Ângela, para quem não conhece, é do ladinho do Parque Santo Antônio. O Parque Santo Antônio, inclusive, foi tema da música do Racionais MC. Então, eu morei lá, eu vivi na periferia. Então, eu consigo trazer essa bagagem, inclusive, o que me motivou a entrar na política. De ter sido alguém de classe média alta, depois ir morar na periferia e vivenciar isso. Até por isso, né, eu tenho esse compromisso por saber o que é a necessidade de melhorar a periferia e cuidar das pessoas mais vulneráveis e pobres. O Bruno instituiu o programa Cidade Solidária, que já distribuiu 4.800.000 cestas básicas. 4.800.000 cestas básicas. Nós estamos distribuindo 40.000 marmitas por dia, todos os dias. Ontem foi distribuído 40.000, hoje foi distribuído, amanhã será, que já passou de 5 milhões de marmitas distribuídas. Então, é necessário que a gente tenha muito foco nesse momento, inclusive que as pessoas ficaram muitos desempregados, muitos ficaram sem condições de pagar seu aluguel, foram despejados, aumentou o número das pessoas em situação de rua por conta disso, né? A gente já contratamos agora para fazer um novo censo, mas já percebemos que existe essa situação. Então, a gente vai atuar muito forte nessa questão. Você falou da questão do auxílio. O Bruno fez 2 auxílios, né, um ano passado e outro esse ano. E segue o compromisso do Bruno com relação a essa pandemia, que são 3 eixos fundamentais. Ninguém ficar sem atendimento nos hospitais, que ninguém passe fome e que todos tenham um enterro digno. Nós estamos cumprindo isso. E moradia? Nesse caso... Moradia, nós vamos fazer esse compromisso que eu falei aqui, das 49 mil unidades habitacionais. Porque essas famílias não estão cadastradas, né? Porque é algo atual, então teria que ser feito alguma coisa para atender essa demanda. Em situação de rua. Nesse período de pandemia, de rua. Nós vamos ampliar. Hoje mesmo eu fiz uma reunião de manhã com o secretariado. Falei da preocupação, da informação que nós recebemos, que a gente vai ter agora, na quinta ou sexta-feira, uma temperatura muito baixa aqui em São Paulo, chegando a 3 graus. Amanhã, nós já estamos assinando o aumento de 817 novas vagas de acolhimento de pernoite, né? Hoje a gente tem o Pelezão e o Tietê, que são 240 vagas, estamos colocando 817. A partir de quinta, 5 tendas na cidade, oferecendo... Em convênio, em parceria com a Cruz Vermelha, né, oferecendo para eles sopa, chocolate, cobertor,
Então, uma ação rápida para poder atender essa questão aí da frente fria, que vem desde 30 de abril, que é a Operação Baixa Temperatura. E com relação à habitação e os espaços para as pessoas em situação de rua, lembrando, Cíntia, que hoje a gente tem 101 abrigos, com 24 mil pessoas abrigadas. E a gente está ampliando. Só esse ano eu inaugurei 5 novos serviços, só esse ano, 5 novos serviços de atendimento a pessoas em situação de rua. Desde para a família ou do hotel para idoso. Vou inaugurar agora, na semana que vem, mais um abrigo para homens trans em Santana para 60 vagas. Então, está ampliando, a gente vai dar todo o atendimento. Nosso foco da Prefeitura de São Paulo é cuidar das pessoas mais vulneráveis, não tenha dúvida. Rodrigo. Prefeito, eu ia falar de política, mas eu vou deixar para o próximo bloco, porque eu queria aproveitar o tema do Raul e tratar de questões que estão emperradas na cidade. Nos últimos anos, os paulistanos viram anúncios de soluções em relação a 3 pontos emblemáticos, que são o Parque Augusta, o Campo de Marte e o Minhocão. Mas nada se efetivou até agora. Eu queria saber o que o senhor pensa, o que o senhor pretende fazer. Sei que são questões complexas. O Minhocão, por exemplo, o Tribunal de Justiça julgou inconstitucional uma lei aprovada na Câmara que determinava o destino daquela estrutura e disse basicamente que a decisão cabe ao Executivo, ou seja, está nas mãos do senhor. Quais são suas ideias para essas áreas? Por que elas ainda estão emperradas? Do Minhocão, a gente está até fazendo um trabalho muito bacana lá, que é no final de semana colocar os mobiliários para lazer, tem dado um resultado muito, muito legal. Colocamos tendas para a pessoa fazer os exames de HIV, tem tido um resultado muito positivo. O Parque Augusta já está resolvido, vai ser inclusive o Parque Augusta Bruno Covas, do Campo de Marte. É uma ação que se arrasta desde 1958 ou 1956, 58 ou 56, né? Que agora, no ano passado, o STF deu no seu parecer, o ministro Marco Aurélio, se não me engano, fez o seu relatório favorável à Prefeitura de São Paulo. Foi quando, inclusive, fez uma proposta ao governo federal da gente poder fazer um encontro de contas da dívida da Prefeitura com a União e a gente poder fazer o abatimento da nossa dívida, que é de 25 bilhões. Nós pagamos, Rodrigo, 250 milhões por mês da dívida do município com a União, né? E tem essa questão judicial do Campo de Marte, dessa ação, como eu comentei aqui, de 1956 ou 58, não me recordo bem, de fazer um encontro de contas. Então, são temas que a gente vai ter que resolver. Eu acho que essa questão lá com o governo federal deve surtir efeito, porque a própria Advocacia Geral da União sinalizou favoravelmente, a nossa Procuradoria sinalizou favoravelmente, foi constituído um grupo de trabalho entre a nossa PGM, a Procuradoria e a AGU para poder discutir só as questões técnicas. Acho que as coisas estão caminhando. Bem, ficando nesse tema do mobiliário urbano, nesse fim de semana foi inaugurado o novo Anhangabaú. É uma obra que foi relativamente cara, foi muito contestada na campanha. O prefeito Bruno teve de responder muito por ela. Ela foi 32% mais cara do que o previsto inicialmente e atrasou muito a entrega dessa concessão pela qual o consórcio que vai assumir paga uma outorga fixa e outras parcelas. O senhor acha que esse modelo foi bem sucedido e ele vai ser replicado em outras iniciativas na cidade? E por que demorou tanto e custou mais caro? Vera, ele não foi bem sucedido, ele foi super bem sucedido. A cidade de São Paulo, ela é primeira no ranking nacional de desestatização, né? Pegar um exemplo aqui no Parque Ibirapuera, como já existe, só para a gente poder ter uma ideia do quanto é importante o que foi feito no Anhangabaú. A gente gastava 20 milhões por ano de manutenção com o Parque do Ibirapuera. No momento que foi feita a concessão, continua aberto ao público, a qualidade do serviço está boa, a pesquisa que a gente tem dos usuários é positiva e a Prefeitura deixou de gastar 20 milhões de manutenção que vai poder investir em outras coisas para a população de São Paulo. Do Anhangabaú é a mesma coisa. Nós teremos, inclusive, lá está no contrato, mais de 10 eventos por dia para poder ajudar na questão de revigorar o centro, de gerar empregos. A Prefeitura terá uma desoneração de 47 milhões, quer dizer, ela poderia gastar com manutenção, conta de água, de luz, limpeza. Ela vai deixar de gastar isso, o privado vai cuidar e vai continuar sendo um espaço público. Veja o quanto que é importante a gente ter essas ações de fazer as concessões. Como foi, por exemplo, no Pacaembu, né? Nós vamos deixar de gastar 530 milhões durante o período de concessão com a concessão e vai ser revigorado aquele espaço, vai ser feito ações para poder gerar emprego. Mesma coisa do AMB. A empresa que ganhou a concessão vai investir R$1 bilhão.
espaço para 20 mil pessoas. Vai ser o maior local da América Latina, da América do Sul, para você ter convenções, feiras, congressos e ainda o know-how da empresa, do privado, para trazer esses eventos para a cidade. E a gente ainda vai ganhar, Vera, para concluir, 12,5% do que eles fizerem de faturamento. Então, é algo importantíssimo para a cidade, que a cidade dá exemplo para o Brasil do quanto é importante fazer. Tem um especialista no tema e eu vi que ele está querendo completar. Eu quero continuar com o Anhangabaú, porque independente do que eu acho da arquitetura ou do urbanismo, ontem tinha mais funcionário da prefeitura, mais jornalista e mais artista do que gente. Tinha 100 pessoas no domingo de sol. Quando o Minhocão estava cheio, a Paulista estava cheia. Ou seja, o público ainda não abraçou. E talvez uma das grandes responsáveis por ter tão pouca gente ali é a própria prefeitura. A gente tem que lembrar que a Galeria Prestes Maia está fechada aí há mais de 20 anos, Cine Marrocos é da prefeitura, Cine Arte Palácio, o Topo do Martinelli, que ia virar um restaurante, a Praça das Artes, que vive fechada, e até o próprio Palácio dos Correios. Como o senhor pretende articular isso? Porque a impressão que dá é que o Tribunal de Contas não colabora, os Correios não colaboram, mas não tem ninguém na prefeitura, parece, tentando destravar essas coisas. Então passam-se 10 anos, 20 anos e nada sai do papel. Como o senhor pretende fazer com que o Anhangabaú, de fato, vire uma praça e não só um local de passagem? Raul, uma coisa importante é que a gente ficou naquela coisa de abre o Anhangabaú, não abre por conta do percentual de pessoas vacinadas na cidade, né? Foi o primeiro dia, eu não tenho dúvida que ali terá uma participação muito grande das pessoas. A dúvida com relação a isso é zero. Tinha 200 e poucas pessoas, né? Depende da hora que você foi lá, eu fui, tinha bastante gente. Muito jornalista. Tinha bastante jornalista. Mas ficou muito bacana aquele espaço todo. A gente vai ter condições de fazer ali uma série de atividades. Como eu comentei aqui, assinei essa semana o contrato de concessão. Está previsto no contrato que a empresa que ganhou a concessão tem que fazer uma série de atividades, inclusive 10 atividades todos os dias culturais. Então, é um passo, né, que a gente está dando para poder reestruturar ali a questão do centro. E nós temos na prefeitura, nós tivemos uma reunião do secretariado lá, durou 4 horas e quase 4 horas e meia, só falando de centro. Só do centro, todas as secretarias, só falando de centro. Com uma série de ações em cada secretaria. A Secretaria de Cultura incumbida de fazer atividades culturais, a Secretaria de Licenciamento de trazer as legislações, e você conhece muito bem esse tema, nós votamos lá a questão do Requalifica Centro, votamos o PIO Central, em primeira, vamos votar em segunda, agora na volta do recesso. A gente vai fazer a requalificação das calçadas. Existe um preparo de um estudo que a Secretaria de Fazenda ficou de me entregar no dia 15 de agosto, que é com relação à questão não é uma reforma tributária, mas uma readequação tributária, inclusive uma questão de incentivos fiscais para aquela região central. Ou seja, é um conjunto de ações. Você não vai recuperar o centro com uma ou duas ações. É um conjunto, né, de ações que é necessário fazer. E eu acho que a gente está no caminho certo. As coisas têm funcionado bem, têm caminhado da forma que a gente está no organograma, no cronograma, aliás. Então, acho que você vai ter uma boa surpresa aí, você que gosta da área de urbanismo, com relação ao nosso centro aí nos próximos meses ou 1 ano, 2, 3 anos. Prefeito, e quando é que se entrega o Parque Augusta? A última previsão era agora a primeira quinzena de agosto, também muitos adiamentos, né? Quando? Aproveito para emendar uma pergunta do vereador Eduardo Suplicy, que mandou para a gente uma pergunta sobre o Parque do Bexiga, prefeito. Diz que é um projeto antigo aí da cidade, uma reivindicação também dos moradores. Se tem possibilidade do Parque do Rio Bexiga sair ainda durante o seu mandato. Ô, Débora, o Parque Augusto, eu estive lá visitando, está ficando muito bacana, né? Tem todo um contexto de você fazer as caminhadas, está ficando muito bonito. A gente entrega agora em agosto, inclusive vai se chamar Parque Augusta Bruno Covas. Ficou bem legal a entrada, acho que as pessoas vão gostar bastante. Acho que ficou ao gosto da população. Foi discutido muito com a população, muito. Todas as ações ali, né, com as pessoas, os moradores e os usuários. Com relação à pergunta do Suplicy,
Ali é uma área privada, né? Toda vez que o Eduardo Suplicy fala comigo, ele fala desse... É a nova renda básica. Ele fala desse assunto. Eu tenho falado para ele, ele é uma pessoa muito amável, né? Está sempre comigo, só nesse mês acho que umas 3 vezes. E é muito gostoso conversar com o Eduardo Suplicy, porque ele tem ideias muito boas, mas às vezes essa em especial um pouco difícil de implementar. O que eu tenho falado para ele é do privado, a gente precisaria desembolsar muitos recursos para desapropriar, né? Mas eu me comprometi com ele de marcar uma reunião com algumas pessoas desse grupo, vamos marcar para a gente dialogar, vamos chegar num bom senso, mesmo que seja não, mas fazer um outro parque em outro lugar. Perfeito. Já que a gente ainda está nesse tema, eu queria só insistir na questão do Minhocão, porque não me ficou muito claro. Em 2016, no plano diretor, se falou em demolição da estrutura ou transformação em parque, né, na sua desativação gradual. Pelo que eu entendi da sua resposta, isso não está no horizonte do seu mandato. Segue uma ocupação de lazer ali aos finais de semana, é isso? Não, existe uma questão do elevado com ela na justiça, né, Rodrigo? A gente precisa terminar essa questão, ver até a última instância onde é que vai isso, para a gente não poder, para nós não fazermos algo e depois ter que voltar. Eu acho que é o que está previsto lá no plano, de fazer ali um parque. Mas o que eu estava comentando aqui anteriormente é que mesmo enquanto não se torna o parque, aquele espaço fechado nos finais de semana, para não fazer o incômodo com as pessoas que moram ali, ser possível de uso conforme está sendo feito lá nos finais de semana. Então, com isso, a gente encerra esse nosso segundo bloco do Roda Viva com o prefeito Ricardo Nunes. Vai para mais uma breve interrupção e volta já já. Fica aí. Bradesco, experimente o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva com o prefeito Ricardo Nunes. Prefeito, um dos temas mais candentes da atualidade, que inclusive ganhou muito relevo na pandemia, é o tema da violência doméstica, violência contra a mulher. E esse foi um assunto muito relevante na campanha também, porque existe um boletim de ocorrência registrado em 2011 pela sua mulher, Regina Carnovale, que disse que o senhor e ela estavam separados na ocasião e que o senhor a stalkeava. O senhor a perseguia com palavrões, ia até a casa dela, fazia ameaças e ela registrou esse boletim de ocorrência. Na ocasião, questionado sobre isso, Bruno Covas costumava dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher, que ele não ia se envolver nisso, mas a gente sabe que hoje a orientação é para que sim, que esse seja um assunto discutido, porque esse é um assunto que diz respeito à sociedade, ao interesse público. Essa é a oportunidade de ouvir o senhor a respeito desse episódio. O que aconteceu e o que o senhor tem a dizer a respeito desse episódio? Ô Vera, o que aconteceu é algo que não aconteceu, né? A Regina já falou várias vezes isso, é algo que não aconteceu. Acho que esse episódio, Vera... Não aconteceu? Ela mentiu? Esse episódio, já te respondo, esse episódio nos faz refletir algumas questões que eu acho que é importante. A gente fala de democracia, né? O que é uma campanha eleitoral, o que os adversários usam para poder fazer uma ação de atacar ou de tentar diminuir a credibilidade do adversário, e isso depois acaba ficando, né? Eu sou casado há 23 anos, amo a minha mulher, né? Ela me ama, a gente tem uma vida maravilhosa, vivemos Prefeito, super desculpe, felizes. Eu não traria o assunto aqui se eu não tivesse o boletim de ocorrência. Eu tenho um boletim de ocorrência, foi registrado em 16/2/2011. Se o senhor quiser, a gente pode pôr um facsímile na tela. Portanto, a ocorrência ocorreu. Ela mentiu, foi uma briga e ela se exaltou. O que aconteceu? Então, aconteceu isso que eu estava te falando. Ela diz que nunca ocorreu. Ela fez a contratação de um advogado para solicitar na delegacia esse documento que não existe. O provimento diz que tem que ficar 20 anos arquivado, que não tem. Eu vivo super bem, a amo, ela me ama, nunca agredi ninguém. Eu não sei mais o que falar sobre esse assunto, porque é algo que não ocorreu. Eu vivo com ela, amo, ela me ama, a gente vive super bem. Nós estamos trabalhando muito, a nossa família é super feliz. Bom, então tem que pedir para olhar, porque existe um boletim de ocorrência falso no nome da primeira-dama e do prefeito da cidade, o que é algo grave. Está sendo olhado. Está aberta a roda. Prefeito, o governador Dória tem falado muito que vai despoluir o Rio Pinheiros,
tem aí uma grande promessa que vai ficar limpo, etc. Mesmo para quem não acredita que o rio vai ficar limpo, é meio notável a ausência da prefeitura no que vai ser depois do que o rio ficar limpo. A gente viu no mundo inteiro rios que foram despoluídos e viraram grandes áreas de lazer, de economia, de turismo, etc. São Paulo, nas últimas décadas, a Faria Lima, Berrini, Marginal Pinheiros, foram aí quase desastres urbanísticos, apesar da prefeitura ter aí arrecadado bilhões de reais. Não surgiu uma praça decente nessas áreas de operações urbanas. Como o senhor pretende encarar se de fato o rio ficar limpo, que não vire apenas uma sucessão aí de shoppings com paredão e de que lugares sem pedestres e sem ciclistas ali ao redor? Raul, eu acho que nós estamos num momento diferente. O que eu tenho percebido é que as pessoas estão tendo mais consciência e mais responsabilidade com a questão ambiental. Uma das grandes ações que estão sendo feitas é o quê? É fazer as redes de esgoto. Então, não está deixando mais o esgoto das casas, dos comércios irem para o rio, porque está se passando a rede de esgoto. Então, é muito possível que a gente, com a rede de esgoto passada, as pessoas conscientes, a gente realmente tem esse rio limpo, ele continue limpo, porque depende muito, como eu falei aqui, da questão da consciência. A prefeitura está fazendo a ampliação dos seus ecopontos. A gente mais do que dobrou o número de ecopontos na cidade. Nosso plano de meta, vamos fazer mais 10 ecopontos. Nós não tínhamos ainda, por exemplo, nos ecopontos, o recolhimento de gesso, que é algo, alguém faz uma reforma, fizer uma reforma aqui e vai sair gesso. Nós estamos recebendo gesso em 4 dos nossos ecopontos, ou seja, para você não permitir que esses objetos vá para o rio. Mas eu acredito muito, Raul, na questão da conscientização da população. Uma vez que passado a rede de esgoto, porque se você não tiver a rede de esgoto, não tem por onde ele não jogar o esgoto ali na fossa ou no rio. Tenho bastante confiança nisso. Com relação às operações urbanas, isso é um mecanismo importantíssimo para a cidade. A gente tem uma série de ações urbanísticas que é possível fazer de recuperação de córregos, de construção de habitações, de você fazer praças, melhorar a infraestrutura com aquilo que você arrecada. Como o Largo da Batata, por exemplo, Então, o Largo da Batata, você sabe que hoje eu estava, inclusive, fazendo uma análise lá do Google com relação a um prédio que construíram bonito, que vai ter agora uma grande empresa. A gente estava fazendo um desenho de algumas ações que a gente vai fazer. Tem um lado que tem uns imóveis bem depredados, degradados, e ali nós vamos tentar fazer uma desapropriação para corrigir aquelas questões. Nós estamos num processo novo, Raul, de poder entender essa questão urbanística. Você acompanha muito no mundo inteiro como é que funciona isso na Europa, em outros países. Aqui nós ainda estamos iniciando esse processo. Mas avançou bastante. Os debates são bastante acalorados, as pessoas estão participando bastante dessas questões. Nossos técnicos da Secretaria de Urbanismo estão muito empolgados com uma série de questões urbanísticas da cidade. Eu acho que a gente vai avançar muito nesse aspecto aí. Prefeito, eu recebi alguns depoimentos de alguns professores de que nas escolas da prefeitura tem acontecido de não ter acesso à internet, de cair muitas vezes, quando ainda tem. Os alunos receberam tablets, mas não chega até as suas casas, tem um chip ali que também não tem acesso à internet. E o senhor falou que uma das suas prioridades é aprovar uma nova legislação para a instalação de internet nessas regiões, onde não tem. E aí também tem uma questão que a gente está aí já há mais de um ano nessa pandemia em que os alunos precisam de internet para estudar, com esse ensino híbrido que tem. Em que momento isso vai acontecer, Como que pode esperar algo, tão logo, breve, já que se passou tanto tempo e ainda a gente tem os mesmos problemas. E uma outra questão que nas escolas também tem acontecido é a entrega de materiais e uniformes, que agora tem um auxílio ali, que é comprado por meio de aplicativos, que tem as lojas credenciadas, mas que muitos pais não têm conseguido comprar, porque o sistema falha ou não consegue fazer cadastro porque não tem e-mail, não tem acesso à internet. Quando voltar as aulas para todo mundo, como que vai ser isso, já que não está funcionando? O que a prefeitura está fazendo aí para minimizar isso e quais soluções aí para quando tudo estiver voltando quase ao normal, e funcionando mais? Ô, Cíntia, hoje quem tem internet, tá inclusão. Tem inclusão. Quem não tem internet está fora. Então, a prefeitura está muito focada nessa questão.
nós adquirimos, né, 506 mil tablets. 506 mil tablets, 48.500 notebooks. E como você falou, os tablets vai até com um chipzinho para poder ter acesso à internet. O Bruno já havia enviado para a Câmara um projeto de lei inédito no país, que é tornando o acesso à internet como direito fundamental, que vai estar na nossa lei orgânica. Já votou em primeira votação, está aguardando a segunda votação. Então, o compromisso com essa questão da internet nosso é total. Tanto é que fizemos todo esse investimento. A gente ainda tem na cidade alguns locais que não está pegando a internet. Eu mandei um projeto para a Câmara para que a gente possa corrigir isso, desburocratizando a instalação de antenas pela cidade. E já votou, inclusive, em primeira votação. Vamos votar em segunda agora, voltando do recesso. Então, um foco muito forte com relação a essa questão da internet. Não existe hoje, mas ainda mais no pós-pandemia, você imaginar que você não vai ter o uso de internet para o trabalho, mas também para a educação, para as questões pedagógicas. Prefeito, havia uma reivindicação muito grande dos professores para que fossem vacinados professores e funcionários de escolas antes de retomar as aulas presenciais. E agora começa um clamor para que só se volte efetivamente à plena capacidade presencial quando os alunos estiverem vacinados. Existe muita resistência para esse retorno? Como a Prefeitura está lidando com essa questão? Tá. Eu já volto com você depois, então, para falar do uniforme, que é importante. Desculpa, mas eu achei que o senhor já tinha... É que a pergunta da Cíntia foi bem longa, mas a sua pergunta é muito importante também, Vera. Todos os profissionais da educação, todos os profissionais, professores, diretores, todos foram vacinados, já foram vacinados. 100% dos profissionais da educação foram vacinados. Tem uma questão fundamental que nós observamos quando a Secretaria de Educação nos trouxe um estudo que diz que 30% dos nossos alunos não fizeram nenhuma atividade ou pouca atividade durante esse 1 ano e meio de pandemia. Então, isso quer dizer o quê? Que quase 1/3 de todos os nossos alunos, né, quase 1/3, existe um risco enorme de evasão escolar, que a gente não pode deixar que haja evasão escolar. Vamos retornar às aulas dia 2 de agosto, com um número maior de pessoas, porque já existe aula na cidade de São Paulo, com 35%. Então, a gente vai ampliar o número de participação, seguindo o Plano São Paulo, que é um método de distância, né? Muito focado, inclusive, nessa preocupação, que é esses 30% de alunos para não ter uma evasão escolar. E com esses equipamentos que eu acabava de falar para a Cíntia, com tablets, com os notebooks. 506 mil notebooks adquiridos que nós estamos entregando. Então, resistência a gente sempre vai ter para tudo, né, Vera? Sempre você vai ter um grupo que vai concordar, outro que não vai concordar, mas eu tenho certeza que a grande maioria concorda que é necessário voltar, porque todos estão vacinados. Nós atingimos na cidade de São Paulo 80% da vacinação do público eletivo, ou seja, adulto. Então, existe já um nível de segurança para fazer o retorno. Lembrando que na questão das creches vai retornar 60% por conta dos espaços, mas a Prefeitura fez um levantamento, um estudo com os seus técnicos muito bem elaborado e, com segurança, a gente vai poder ampliar a participação de alunos na escola. Para ficar um pouco em creche ainda, voltar um pouco ao tema do primeiro bloco, independentemente daquelas duas entidades que eram gerenciadas por funcionários do senhor, ex-funcionários do senhor, a polícia investigou um esquema na cidade que foi a máfia das creches. Eram dezenas de entidades, né, que estavam desviando recursos, especialmente da merenda das escolas, que funcionava porque a prefeitura fazia essa repasse aí da administração para empresas terceirizadas. Como é que o senhor vê esse modelo da gestão de creches por empresas terceirizadas? Que tipo de incremento na fiscalização o senhor pretende fazer na sua gestão? E eu perguntei se o senhor tinha falado com a polícia, eu queria saber se o senhor chegou a procurar essas duas ex-funcionárias do senhor para se informar sobre essas investigações. Não fui notificado. Até o momento não fui notificado. Não, mas o senhor chegou a procurar elas? O que está acontecendo aqui, essa investigação? O senhor, uma delas, para mim, o senhor tinha intimidade. Por que eu vou ligar? Não. Acho que não. Ô, Bruno, quem mais fiscalizou? Você acompanha bastante a Câmara, né? Eu presidi a CPI da sonegação tributária, que eu trouxe 1 bilhão e 200 milhões para a cidade contra bancos. Quem faz isso é porque tem coragem e não tem nenhum tipo de problema na sua vida pública. Na outra CPI do Teatro Municipal, que eu fui o relator, pedi indiciamento de 20 e tantas pessoas, recuperei 20 e tantos milhões. Então, a minha vida sempre foi de muita transparência e de cobrar as questões certas. Inclusive, já denunciei no Ministério Público situações de crédito que o dinheiro retornou para a cidade de São Paulo. Agora, nós já descredenciamos mais de 120 entidades. Nós temos 85% das crianças da Prefeitura de São Paulo que estão em crédito são em sistema de conveniamento.
acompanhamento. Né? O nosso custo de creche conveniada é de R$ 920 por mês e o da direta é R$ 2.200. Então, a gente precisava fazer das conveniadas, até por conta chegou um momento que já 120 mil crianças fora das creches. Agora, o sistema de fiscalização tem que continuar sempre, tanto é que descredenciou 110. Qualquer um que tenha convênio com a prefeitura e que não fizer o seu papel de agir direito, usar bem o dinheiro público, será descredenciado. Né? E muitas das ações é a própria prefeitura que comunica a polícia ou o Ministério Público para que prossiga com as investigações. A gente faz a parte administrativa e encaminha para os órgãos, dependendo de qual for o caso, para fazer a apuração e punir quem eventualmente tenha cometido algum erro. Com isso, a gente conclui nosso terceiro bloco da entrevista com o prefeito Ricardo Nunes. Vai para mais um breve intervalo e volta já já. Bradesco, experimente o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva e a pergunta agora é da Débora Freitas. Débora. Prefeito, ainda sobre educação, o Tribunal de Justiça de São Paulo acabou suspendendo um projeto aprovado na Câmara que autorizava a Prefeitura a criar 15 cargos comissionados na Secretaria de Educação com salários até R$ 13 mil. Foi uma ação movida pelo PSOL, que inclusive a oposição reclamou bastante de não ter havido diálogo, não ficou claro para que seriam esses cargos. A Prefeitura já recorreu, vai recorrer e, nesse caso, por que não é possível nomear profissionais já aprovados em concursos? Esses cargos seriam para acomodar aliados, por exemplo? Débora, o que for preciso fazer para melhorar a educação na cidade de São Paulo, para evitar a evasão escolar, eu vou fazer. Eu não tenho medo de cara feia, pode entrar com a ação. Foi necessário enviar o projeto, porque nós temos pessoas lá que ganham 3, 4 mil reais, que cuidam de um orçamento de 12 bilhões de reais. Essas pessoas estavam indo para o mercado privado e a gente perdendo. Eram 15 cargos. Na semana anterior, você tanto vê que não é a questão dos cargos, da quantidade dos cargos, na semana anterior eu extingui e exonerei 70 pessoas da Anlurb, porque não tinha mais necessidade. Com o uso da tecnologia, a gente percebeu que não havia necessidade. Então foram exonerados, extintos 70 cargos da Anlurb, está no Diário Oficial da semana anterior. A Secretaria de Educação me trouxe a demanda de que seria necessária a criação desses cargos. Então, acabam criando situações de entrar com a ação para prejudicar a educação, mas a gente vai seguir firme no nosso propósito. Não, mas a pergunta dela o senhor não respondeu. Por que não promover, por exemplo, pessoas que passaram em concursos? Qual será o critério de nomeação? A gente faz. Eu fiquei 15 dias como prefeito na licença do Bruno em janeiro, chamei 2.096 pessoas. Estou chamando agora mais 1.900 pessoas de concurso. Então, nós estamos sempre chamando as pessoas de concurso. Esses eram uma situação específica, no momento de pós-pandemia, que a gente precisa trabalhar essa questão da educação, do retorno das aulas, recuperar esse tempo perdido, que era absolutamente necessário, 15 cargos para uma secretaria daquele tamanho. E como eu falei, não é questão de... Você está falando se eu ia colocar amigos meus? Óbvio que não, né? É evidente que não. Pessoas técnicas para cuidar de um assunto específico da secretaria, principalmente no controle, como o Bruno falou aqui, de prestação de contas, de cuidar de um orçamento de 12 bilhões de reais e que não tinha, até o presente momento, cargos na secretaria ideais para segurar essas pessoas. Não tinha concurso nenhum que pudesse trazer essas pessoas? A gente tinha concurso, nós temos concurso hoje para ATE, para professor, para coordenador pedagógico e para diretor. Né? Não impede que eu vá fazer concurso para essa área, mas eu precisava nesse momento fazer para cuidar da educação. Antes de eu passar para o Rodrigo, que não perguntou no bloco passado, eu só vou fechar o tema educação. Quando o senhor foi vereador, o senhor foi um dos líderes de um movimento para tirar a palavra gênero do Plano Municipal de Educação. Na época, o senhor falava que não era a favor da ideologia de gênero, que é um termo por si só ideológico. Mas o currículo da cidade, prefeito, que foi elaborado na gestão João Dória e Bruno Covas, trata dessas questões de gênero, que, aliás, é um tema tratado em sistemas educacionais do mundo todo. O senhor vai alterar o currículo da cidade para se manter fiel àquela sua posição do passado ou o senhor mudou de posição, evoluiu em relação a isso?
Vera, aquela situação, se houve algum erro, também é outra questão que usavam bastante na campanha, né? Se houve algum erro naquela votação, então o Haddad e o PT são meus sócios, porque eles votaram no projeto e o Haddad sancionou. Você percebe como existe uma questão de desvirtuar um pouquinho as coisas da forma como são? A gente tem feito... Mas eu não estou perguntando do PT nem do Haddad, prefeito. Estou falando da sua opinião e de um currículo que está em vigor, que foi aprovado na gestão que o senhor sucedeu. Sim, é que você se referiu àquele projeto daquele ano. Eu estou me referindo àquele projeto para saber se o senhor vai mudar o currículo da cidade agora. Não, óbvio que não. Não tem sentido. É isso que eu ia concluir. Naquele momento foi votado aquele projeto, é o que está votado, é o que foi aprovado e é aquilo que está valendo. Não existe alteração. De todo modo, prefeito, já que a Vera trouxe esse tema, eu queria aproveitá-lo também. Nessa mesma ocasião que se discutiu o Plano Municipal da Educação, segundo os registros da época na imprensa, numa discussão na Câmara, o senhor disse a um colega, até um tanto exaltado, eu sou pela sua família, gênero não. Eu queria saber do senhor, qual é a sua definição de família? O senhor considera um núcleo formado por um casal homossexual uma família? Lógico, é óbvio. Né? Qualquer tipo de família é uma família. Que, inclusive, a gente tem feito um trabalho muito forte nesse tema, que é um tema seríssimo e que a gente tem que saber diferenciar, Rodrigo, o que às vezes é alguém fazer um discurso ou da prática. Eu acabei de comentar aqui para alguma das perguntas que a gente está ampliando o centro de atendimento para as pessoas trans. Quer ver um exemplo? Transcidadania, um projeto muito importante para a cidade, muito importante. Na gestão passada tinha 100 vagas. Nós temos 510 vagas e vamos ampliar mais 200 vagas. Né? Então, existem as questões efetivas com relação aos temas e existem, às vezes, discursos. Né? Evidentemente, às vezes as pessoas querem colar na gente alguma situação, mas por questão política ali, de alguma situação eleitoral. Então, só para ficar claro, qual era a sua restrição naquela ocasião, então, do Plano Nacional, do Plano Municipal de Educação? Por que mover montanhas? E por que o senhor defendeu naquela mesma ocasião, por exemplo, uma pauta como Escola Sem Partido, que também é algo bastante ideologizado e bastante controverso? O que justificou, enfim, essa frase? Eu sou pela família, gênero não, já que não há distinção, como o senhor mesmo fez agora. E naquele momento, Rodrigo, a gente estava tendo uma discussão fora do contexto da educação. A rede municipal de educação, ela é para criança de 0 a 14 anos. Né? Então, você tem a creche, a EMEI, a IMEF, é para esse público. E a gente estava discutindo o Plano Municipal de Educação, onde você tinha que focar muito na questão de investimento, quantidade de alunos em sala de aula, na grade curricular, nas questões pedagógicas, avançar na educação. Isso é fundamental. Estava tendo um desvio total com relação a esse tema. E eu falava o seguinte, nós vamos focar nisso aqui, vamos focar em outro assunto, né? Vamos cuidar dessa questão que é importantíssima para a educação e que funcionou. E que, inclusive, o projeto foi votado, como eu falei aqui, por partidos que são diferentes do meu partido. E melhorou depois o IDEB, a gente tem uma avaliação positiva da educação na cidade, precisa melhorar bastante, mas já foi bastante positiva. A sua pergunta, Vera, eu acabei perdendo. O ritmo de produção de céus caiu muito na cidade, já que a gente está falando de educação, né? Estava vendo aqui, a prefeita Marta Suplicy entregou 21 céus, eram considerados equipamentos até esportivos em áreas carentes da cidade, não apenas como colégios. Serra e Kassab entregaram 24 em 8 anos e com uma arquitetura mais simples e mais barata. Haddad entregou 1 e Dória e Bruno Covas entregaram só 11, desses 11, 10 ano passado, alguns que não estavam completamente prontos. Tudo leva a crer que nesse quadriênio a gente vai continuar em um número muito menor. O que aconteceu? É caro demais? Falta dinheiro? A prefeitura acha que os céus não são mais tão importantes? Não, Raul, são tão importantes que a prefeita Marta está aqui me acompanhando. São tão importantes, nós temos 12 prontos. Já estão prontos, 12 estão prontos. Inclusive, foram 12 que o Bruno homenageou com o nome de personalidades negras. Nós temos mais 12 no nosso plano de metas, né? Então, 12 já está pronto, nós vamos entregar, ainda vamos fazer mais 12. Tanto que é importante, porque é um espaço inclusivo, né? Que as pessoas das comunidades, principalmente, podem fazer uma série de atividades, acesso à cultura, acesso ao lazer, acesso ao esporte. Mas o número caiu e eles não estavam prontos, né? Alguns foram entregues e os próprios professores falaram, olha, foi inaugurado, era no eleitoral, mas não estavam prontos. E desses 12? Isso.
Eu não era prefeito, né, não sei, mas aí eu não saberia te dizer com detalhes essa questão. Nós tivemos uma paralisação do sistema de contratação no Tribunal de Contas, que na semana passada, só na semana passada, ele fez a liberação do contrato da manutenção dos prédios, né? Então, houve realmente um período que acabou demorando um pouco, não que tenha nenhuma crítica ao Tribunal de Contas, né? Pelo contrário, os órgãos de fiscalização têm para fiscalizar, mas às vezes você perde um pouco de tempo para que eles façam as suas ações de fiscalização e, eventualmente, aponte ali alguma necessidade de correção. Mas devo estar inaugurando aí já nos próximos meses e vamos fazer mais 12 ainda. Cíntia. Prefeito, a questão da mobilidade na cidade é muito importante, principalmente para as pessoas que estão nas periferias, que vão trabalhar nos centros ou até em outra região. Como que foi nesse período de pandemia? A gente viu aí pontos de ônibus lotado também, teve uma redução da frota nesse período, a gente ainda continua com uma redução também, mesmo as pessoas voltando. Como que vai ficar a questão da segurança dessas pessoas, né, em relação à Covid mesmo, né? A questão da higienização dos ônibus, tendo um maior volume de pessoas, principalmente as escolas também voltando, as pessoas voltando a trabalhar, comércio, tudo funcionando. E mesmo que a gente tenha 100% da frota, a gente vai ter aquelas questões que a gente tinha antes da pandemia, com ônibus superlotados, né? Então, como reduzir isso? O que a Prefeitura está pensando em fazer para diminuir essa questão aí de superlotação no transporte público da cidade? Cíntia, nós temos em torno de 14 mil ônibus na cidade de São Paulo. É uma frota bastante considerável. Hoje, nós temos 88,5% dos ônibus circulando na cidade. E temos entre 55% e 60% dos usuários ainda está baixo o número de usuários dos ônibus. É lógico que durante a pandemia, com essa questão de uma das questões mais importantes da pandemia, é você usar máscara, álcool gel, mas também distanciamento, isso fica mais... dá uma impressão maior com relação a esse momento da pandemia que você tem que estar ali no ônibus. Mas não houve, por parte da Prefeitura de São Paulo, uma retirada do ônibus na quantidade que diminuiu os passageiros. E lembrando que na periferia, esse dado que eu te dei é médio, mas na periferia nós temos 93% da frota funcionando normalmente, né? Tem que estar o tempo inteiro procurando melhorar e se adequar. Nós vamos, estou aguardando a aprovação do Senado com relação a fazermos o BRT Aricanduva, já estou preparando a solicitação de empréstimo para fazer o BRT Radial Leste, vamos fazer 5 novos corredores, tem que estar sempre ampliando o atendimento da população. Mas não tem, assim, uma situação de que tem um número menor de ônibus do que foi reduzido de acordo com a quantidade de usuários que diminuiu por conta da pandemia, Cíntia. Perfeito. Bruno? Isso. Continuar na área de transportes. A gente gastou, tinha um orçamento, né, de 2,2 bilhões esse ano para fazer o subsídio, né, do sistema. Esse dinheiro já foi gasto. Tem uma previsão que chegue a 4, ou até passa de 4 para o ano que vem, bilhões. São duas perguntas. A tarifa vai subir no final do ano? E a segunda, como reduzir o subsídio se a gente considerar que uma das pessoas mais próximas ao setor de transporte na cidade é o presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, que é a pessoa que tem conseguido votações favoráveis ao senhor, mesmo nas madrugadas. Enfim, ultimamente, né, nessa última semana, a gente viu uma série de projetos do senhor sendo aprovados por ação dele. Como conseguir reduzir o subsídio sem o senhor criar um problema com ele? Bruno, os projetos foram aprovados por ação dos vereadores, né? Você vê, o nosso Pode Entrar teve 54 votos, até a oposição votou com a gente. Mas você teve 30 e votação de madrugada também. Teve dia que foi até de madrugada que a Câmara entendeu a urgência que a gente está saindo de uma pandemia e poder ajudar na retomada econômica. Transporte na cidade de São Paulo, acho que... Deixa eu dar um quadro para as pessoas que estão nos assistindo muito rápido aqui. Quanto é que custa o sistema, em números redondos? 8 bilhões. A Prefeitura coloca a diferença do que é arrecadado do bilhete que a pessoa paga o dinheiro ou compra o bilhete único, que é em torno de 5 bilhões. Portanto, a Prefeitura tem colocado 3 bilhões, que é essa diferença. E por que essa diferença? Por algumas questões. As gratuidades, né, do idoso, da pessoa com deficiência, do estudante e também para manter a tarifa baixa. Lembrando que a Prefeitura de São Paulo não aumentou a tarifa de ônibus esse ano. Mas reduziu a gratuidade de 65 para 60 anos, né? Retirou porque acompanhou a questão nacional, que é do Código do Idoso, né? Agora,
tem uma questão importante. Se não tivesse o subsídio, Bruno, a tarifa hoje seria 6,30 e ela é 4,40. Então, uma das coisas que a prefeitura coloca o dinheiro é para você manter a gratuidade e também para você manter a tarifa um pouco mais baixa, né? Então, precisa fazer essa compreensão. Você me acompanhou lá na Câmara, você sabe que eu sempre fiz, quando o relator do orçamento, eu colocava artigos lá para não ter aumento de subsídio mais do que o IGPM. Né? E os prefeitos vetavam, mas era sempre uma questão que eu estava bastante atento. E eu sei que a Vera está falando, mas só para completar uma coisa que eu acho assim, importante, a gente precisa fazer várias ações de transporte. Tem no nosso plano de metas, inclusive, Vera, para a gente poder trocar até 20% da nossa frota para ônibus elétricos. Não podia perder essa oportunidade aqui de falar, que o Raul vai gostar dessa informação, de que a gente também está trabalhando nessa questão de ter uma parte da nossa frota com ônibus elétrico para diminuir a questão da poluição. Perfeito, não, tá dentro do prazo do bloco, deu certinho. A gente vai agora, então, para um breve intervalo e volta já com mais Roda Viva. Bradesco, experimente o futuro. Estamos de volta para o último bloco da entrevista com o prefeito Ricardo Nunes. E antes da gente trazê-lo para a política, a Débora tem uma última pergunta de cidades. Por favor, Débora. Isso, prefeito. A Prefeitura criou na semana passada um grupo de trabalho para desenvolver protocolos para a retomada do turismo de negócios, feiras, convenções. Que protocolos já foram definidos e quando é que esse setor vai poder retomar as atividades com segurança aqui na cidade? Débora, o que a Prefeitura tem feito é utilizado como critério a quantidade de pessoas vacinadas na cidade. Porque a gente tem visto aí que realmente a vacina é que salva, a vacina é que faz com que as pessoas não vão para a UTI. Hoje nós estamos com 45% dos nossos leitos de UTI, a gente já teve a 93%. Então estamos numa ação mais confortável com relação a isso. É necessário cuidado, usar máscara, álcool gel, distanciamento. Estamos com 80% do público eletivo vacinado e por conta desses avanços, tendo em vista a vacinação, que o povo de São Paulo aderiu maciçamente à vacinação, nós podemos fazer o processo de início da reabertura e da retomada econômica. A cidade de São Paulo ela tem 2.000 eventos por ano com relação a feiras e eventos. Então, poderão participar dessas feiras e eventos desde que estejam vacinados. Sem estar vacinado não vai poder participar, atendendo o protocolo da vigilância sanitária. E uma coisa importante é que todas essas ações, Débora, a gente discute no comitê e com o aval da vigilância sanitária. Né? A nossa equipe da Secretaria de Saúde é uma equipe muito competente, tanto é que São Paulo é exemplo para o Brasil com relação a essa questão da pandemia, ninguém ficou sem tratamento, a vacinação está bem avançada, a gente tem uma logística enorme de vacinação, um cuidado muito grande com as pessoas. Nós estamos 20º colocados na questão do número de mortes por 100 mil habitantes, mesmo sendo uma capital tão complexa, com tantos habitantes, né? Nós estamos em 20º lugar, portanto, São Paulo tem conseguido agir de uma forma muito rápida e profissional perante a pandemia. E é necessário retomar. Tem evento agendado já? Não tem evento agendado. Né? Eu fiz o decreto falando que é possível realizar esses eventos, uma vez que eu tenho esses dados que eu acabei de te apresentar. E nós estamos muito próximos aí de completar 100% das pessoas eletivas vacinadas, portanto é necessário voltar às atividades econômicas e a gerar renda e emprego. Prefeito, trazendo a questão aqui um pouquinho para a política, a sua escolha como vice fez parte de um grande acordo, um acordo que envolveu o PSDB, que era o titular da chapa, o seu partido, o MDB, e o DEM na ocasião. E ele tinha também em vista ali como norte 2022, com a candidatura do Rodrigo Garcia ao governo de São Paulo e eventualmente a do João Dória à presidência da República. Como o senhor se posiciona em relação a isso e como vai ser o seu apoio em 2022 a esses nomes? Vera, eu acho assim, falar de eleição agora é mais ou menos assim igual escolher vacina, sabe? Acho que é inapropriado, né? Não é o momento, a gente tem muita coisa para cuidar agora, estamos com essa pandemia, retomada econômica, recuperar esses alunos que ficaram esse tempo todo sem aula.
Então, acho que não tem posição eleitoral para o ano que vem. Está muito cedo ainda, né? Tem que aguardar o momento apropriado. Rodrigo. É até compreensível a sua resposta, prefeito, mas a eleição está colocada, né? Foi antecipada pelos atores políticos. O senhor afirmou numa entrevista ao Estadão que a sua posição é que o MDB, o seu partido, evite os extremos e que busque um nome que representa o centro. Objetivamente, o senhor identifica como extremos o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro? Lógico, óbvio que são. Mas hoje são extremos da mesma natureza? A gente tem no momento, por exemplo, o presidente falando até em não ter eleições eventualmente se não tiver o voto auditável, o voto impresso como ele quer. O senhor acha que dá para comparar em termos de ameaça à democracia o que representa o PT e o ex-presidente Lula e o que representa Jair Bolsonaro? Ô Vera, só falar um pouquinho dessa questão do voto, né? Totalmente inadequado a colocação, totalmente sem sentido você querer primeiro colocar uma questão sobre a dúvida da eleição, se ela foi fraudada ou se ela não foi, colocar em dúvida, né? Acho que só queria deixar esse registro, que é algo totalmente fora do contexto, fora do momento. Quando você fala dois extremos, tem um que realmente está questionando as instituições e os instrumentos da democracia, e o outro, que apesar de várias denúncias de corrupção, não o fez nem quando uma presidente sofreu um impeachment. Queria saber se o senhor considera equivalentes em termos de ameaça à democracia. Eu não diria que seja equivalente, né? Cada um pouco no seu tom. Mas o importante que eu queria colocar, a eleição ano que vem, mas como prefeito de São Paulo, lógico, uma cidade tão importante no país, a gente precisa fazer um apelo a todos que não são dos extremos que façam as uniões. Então, fica todo mundo querendo falar de ter um conjunto de pessoas lutando para que tenha uma terceira via, para que tenha uma candidatura de centro, né? Mas desde que seja eu. Então, acho que precisa ter um pouquinho de consciência de todos no momento apropriado, evidentemente. O Rodrigo falou, estão antecipando a discussão eleitoral, acho que é uma grande falha, mas no momento apropriado a gente precisa todos nos unir para ter uma candidatura de centro. Bruno, Raul. Quem é a terceira via para o senhor? É alguém que não seja de extremos, né? Alguém que consiga reunir as pessoas, as lideranças, seja um polo aglutinador de ideias a favor da democracia e que possa ser uma esperança, né, para esse país que não aguenta mais tanta divisão, não aguenta mais tanta briga, tantos extremos. Então, de paz, né, Raul? Mas dos nomes dados, tem algum que o senhor prefira? Eu não tenho nome. Como é que o senhor vê o João Dória, que é a pessoa politicamente mais próxima aqui do senhor de São Paulo? O João Dória é um bom nome, a Simone Tebet é um bom nome, tem vários nomes, mas é isso que eu estou falando. Mas o seu apoio ao João Dória não está garantido. Agora, seu apoio ao João Dória não está garantido de forma nenhuma. Não é momento de discutir a eleição, sinceramente. É o que eu falei aqui, de novo, acho que é mesmo que as pessoas vão discutir marca de vacina, não é o Inclusive, momento. ainda vai haver uma prévia, né, do PSDB, mas o senhor convidou o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, está aqui na plateia. Uma aliança MDB-PSDB está em cogitação? Nós temos uma relação muito boa com o PSDB, tanto que eu agradeço o presidente Bruno Araújo, que veio de Brasília para prestigiar e me acompanhar aqui no programa, né? Tanto é que a chapa vencedora da Prefeitura de São Paulo foi uma chapa PSDB-MDB, mas acho que é verdadeiro o que eu estou dizendo, Vera. Acho que o momento não é para discutir agora a eleição, acho que a gente tem um momento apropriado. Antecipar essa discussão agora, ela é prejudicial, acho que ela não soma, não é produtivo para o país. Acho que é desnecessário. Como o senhor vê o papel dos militares no governo hoje, prefeito? É um papel que dá segurança ou instabilidade para o país? Eu não diria que seja segurança ou instabilidade, Vera, mas talvez pudesse eles estarem mais nas suas atividades, que é tão importante, inclusive, para manter a democracia, né? Semana passada a gente fez uma atividade na Zona Sul com o Exército, uma atividade cívica muito bacana, que eles levaram as pessoas para fazer questão odontológica, de médico, né? Tem algumas atividades importantes. Eu conversava muito com eles desse trabalho que eles têm de defender a democracia, de poder estar mais perto da população. Foi muito interessante. Eu acho que poderiam estar um pouquinho mais cuidando dessa atividade tão fundamental
para o nosso país. Em relação à representatividade na política, como o senhor vê aí a questão de cotas para mulheres, a questão da maior presença de pessoas negras, pessoas trans, que houve nessa última eleição de 2020, um grande crescimento dessas bancadas, como o senhor vê essa questão da representatividade? De suma importância, mais um fruto da democracia, né? O quanto é importante a democracia, como a gente tem que, cada um de nós aqui, defender de forma absoluta a democracia. Isso é o resultado do nosso avanço. A democracia é nova no país, né, Vera? Então, a gente garantir o direito das mulheres, dos negros, é super importante, porque você vai construindo verdadeiramente uma sociedade igualitária, que todos têm o direito de participação, o direito à voz, inclusive de estar lá no Congresso, na Câmara, representando, colocando suas opiniões. Prefeito. Podemos voltar para a cidade, não tem embargo nenhum, pessoal, temos tempo ainda. A ideia da gestão Dória era dar mais autonomia às subprefeituras, né? O que nunca aconteceu. A gente teve aí vários casos de troca de 40 dias, troca dos subprefeitos, que não tinha até nenhuma ligação ali com a região. E a gente também vê que os orçamentos, eles são bruscos, assim, de diferença em cada subprefeitura. Por que isso acontece? Como é definido esse orçamento, assim, para que uns tenham muitos, outros têm poucos, e o que é pensado aí em cada subprefeitura, em cada região, para minimizar aí essas diferenças em cada um? Varia muito, Cíntia, são tantos fatores, né, que ficaria um pouco difícil de detalhar. Mas a gente tem bairros que tem mais árvores, então é preciso ter mais equipes de poda. Você tem bairros que têm mais áreas para varrição, você tem áreas que têm mais necessidade de asfalto. Isso varia demais. Eu sempre defendi que a gente tivesse lá na Câmara um dispositivo que, no mínimo, a gente tivesse considerado a questão da vulnerabilidade, né? A gente tem uns índices do IDH. Eu acho que era importante ter isso como ferramenta. Sempre lutei por isso. Eu acho que é algo que eu agora devo conseguir colocar e implantar como prefeito, e uma relação boa com a Câmara. E a ideia é que os subprefeitos eles sejam próximos às regiões, que eles conheçam os desafios que tem ali para que... De preferência, sim, né? Isso ajuda bastante. Não precisa ser uma regra, são 32 subprefeituras, mas de preferência, com certeza, sim. Se eu não estou errado, vencia hoje o prazo para o senhor vetar ou não aquele... tem um projeto do Suplicy da Economia Solidária, tinha um artigo lá que a bancada evangélica estava resistente, porque, no entendimento deles, abria brecha para a discussão da questão de gênero. O senhor vetou, não vetou? O que o senhor decidiu sobre esse ponto? Eu ainda não fiz o despacho de hoje, vou sair daqui e vou voltar para lá. O que o senhor vai fazer? Pode antecipar aqui, então, no público. Mas eu não sei. Eu preciso falar com o Suplicy, inclusive. Ele, inclusive, sugeriu que fizesse o veto do acho que é um inciso de um artigo. Exato. Né? Que tem 60 projetos que votaram lá, tem uma pilha de coisas para ver. O próprio Eduardo sugeriu que poderia vetar, que para ele não teria nenhum problema. Mas vou voltar lá e acho que me parece que realmente hoje é o último dia, se não me engano. Eu sei porque o meu chefe realmente me mandou o WhatsApp que eu preciso sair daqui e voltar lá para a prefeitura. Prefeito, meio para amarrar o programa, o senhor começou falando em lealdade, quando eu falei que o senhor era pouco conhecido, que a cidade ainda não sabia muito quem o senhor era. Qual é o prazo da sua quarentena para o senhor montar a sua equipe? Ou o senhor vai até as eleições de 2024 com a equipe que o prefeito Bruno deixou? Essa equipe que está é a minha equipe, né? Eu construí, junto com o Bruno, a montagem do secretariado. Eu participei junto, né? A chapa que ganhou foi chapa Bruno Ricardo, ou Covas Nunes, que as pessoas falam, né? E depois de nós eleitos dia 29 de novembro, foi montando a nossa equipe. A gente sempre foi trabalhando em conjunto. É uma equipe muito boa, pessoas altamente qualificadas, e o que eu tenho falado, inclusive para todos eles, é o seguinte: o que vai fazer com que mude ou não é o desempenho. Eu não vou aceitar de forma nenhuma que não tenha um bom desempenho, que a gente não cumpre o plano de metas. Eu tenho uma responsabilidade gigantesca, e eles também, né? Porque eles fizeram parte desse processo eleitoral, que foi nosso compromisso com a sociedade e com os eleitores de poder entregar uma cidade melhor, Vera. Tá, Raul, se for uma pergunta curta
ainda cabe. A sua visão da cidade pós-pandemia, prefeitos do mundo inteiro fizeram aí grandes apostas de aumentar ciclovias, pedestres, atrair negócios. E São Paulo foi muito tímida durante a pandemia. A gente mal conseguiu expandir aí restaurantes servindo ao ar livre. Qual a sua visão da cidade e o que o senhor pretende fazer para atingi-la? Em 1 minuto, prefeito. A minha visão da cidade, Raul, acho que está um pouco no decreto que foi publicado no sábado. Abertura agora nas calçadas com utilização de mesas dos bares, porque a própria saúde nos informa que se você estiver num local aberto, arejado, os riscos são menores. A gente poder manter São Paulo como uma cidade de negócios, de turismo de negócios. Certo. A gente tem 2 bilhões por ano que são movimentados na cidade de São Paulo por conta do turismo de negócios. Então, é uma cidade de vanguarda, de tecnologia, que vai estar muito antenada na questão de ter tecnologia. A gente tem hoje 1.080 pontos de Wi-Fi. Então, vamos ter 20 mil pontos de Wi-Fi até 2024. Só para ter uma ideia, pelo tempo curto, né? Aí você fala do tempo, tá, Vera? E aí já terminou. Já terminou. Então, se é assim sendo, obrigada, prefeito. É isso, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito ao prefeito, obrigada, prefeito, por essa entrevista. Agradeço também aos meus companheiros de bancada, o Bruno Ribeiro, a Cíntia Gomes, a Débora Freitas, o Raul Gil Chilores, Rodrigo Psitelli e o Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você de São Paulo e de todas as partes do mundo que esteve conosco até agora. São Paulo não é só a mais rica e pujante cidade do Brasil. Também é uma das mais injustas, desiguais, violentas. Governar um município mais complexo que muitos países exige equipe, planejamento, responsabilidade e transparência, além de muito trabalho. Então, eu desejo boa sorte ao prefeito e que a sociedade, da qual nós, da imprensa, somos partes, saiba cobrar e fiscalizar. Vocês assistem agora o Senhor Brasil. Fiquem bem e seguros e até a próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma boa semana a todos. Bradesco, experimente o futuro.